E somente os produtivos é que se tornam vencedores. Porque existe mais um provérbio, e esse sim, o grande mestre ensinou, que é o maior é aquele que serve. Se a gente quer se tornar alguém grande, a gente tem que passar a servir mais pessoas. E a única forma da gente se tornar mais produtivo é entendendo a lei do equilíbrio, que tudo vai compensar para um lado ou para o outro. Depende do foco e da direção que a gente coloca. Ou seja, de acordo com a consciência que eu defino colocar o foco dela em algo, aquilo ali vai crescer. Então, por exemplo, aqui, supondo que aqui é uma balança. Se eu começar a focar mais do lado direito, quanto mais eu vou focando, mais peso eu vou colocando ali. Logo, esse lado ele vai descer. Esse lado vai ficar mais pesado e o normal é que ele desça e o outro lado suba. Então, a mesma coisa é com a produtividade e com a preguiça. Só que eu vou trocar o nome preguiça pelo nome consumir. Ou eu sou produtivo, ou eu estou produzindo, ou eu estou consumindo. Então, quando a gente fala, eu estou com preguiça, não estou com vontade de fazer nada, na verdade, a gente está com vontade de consumir. Seja tela, seja comida, seja alguma amizade, de ficar conversando ali com ela. Ou seja, eu estou no interesse de apenas ser servido. Essa é a verdade. Então, se você depois puder voltar na aula anterior sobre o novo nascimento, consciência e alma, ou seja, o meu ego, ele está querendo ser servido. Quando eu estou com preguiça, na verdade é o meu ego querendo ser servido. E eu tenho que buscar ali, onde fica o ego? Na alma. Então eu tenho que buscar na minha alma o que é que está sendo colocado ali, gerando em emoções e em sentimentos que está gerando essa preguiça. Porque muitas das vezes pode ser a época do ano. Você cresceu e justamente na época de final de ano, janeiro, a gente era uma época que estava o quê? De férias na escola. Era uma época que a gente estava mais em casa, ou seja, sendo mais servido pelos nossos pais, podendo brincar, podendo estar com os amigos. Então isso foi sendo colocado na sua alma, isso gerou um peso. Então todas as vezes que o seu corpo percebe que você está chegando nessa época de ano, que essa época de ano gera uma frequência, gera uma energia, e você por ainda estar preso nessa frequência, essa matrix que o mundo criou ainda mexe com a sua mente, você logo fica mais preguiçoso. E você nem percebe. E aí você fala, nossa, eu estou sem força para fazer. Mas você não percebe que isso é uma frequência. Isso é algo que foi te ensinado desde a infância. Então, como na aula anterior, a gente falou sobre o espírito, né, que é a consciência, a gente falou sobre a alma, ou sobre o espírito, que é a consciência, sobre a alma, que é o subconsciente, né, o cérebro lá, que guarda as memórias, e temos o nosso corpo. Então, o que é preciso a gente entender é que na nossa alma, onde foi colocado os comportamentos, imagine, por exemplo, que a sua alma seja... que a sua alma seja um oceano, um grande mar. Esse oceano é esse quadro, todo esse quadro é esse oceano. E nesse oceano tem um barco, né? Não sei nem desenhar, não lembro nem como é que desenha um barco. Mas tem um barco. E nesse barco você está nele. Você é a consciência. Esse barco é o seu corpo. E todo esse mar é a sua consciência, é a sua alma. Então, quando você não tem controle desse mar, desse seu subconsciente, da sua alma, ele te leva para onde ele quiser. Ele leva o seu barco para onde ele quiser, ou seja, para onde ele foi configurado. E ao longo do tempo, ele foi configurando várias ilhas. Várias ilhas ele foi configurando. A ilha das férias, a ilha da amizade, das brincadeiras. E assim ele foi configurando várias ilhas. Então imagine que cada uma dessas ilhas elas estejam ímãs, supondo que esse barco ele seja de ferro. E cada uma ilha dessa é um ímã.
Quanto mais você foca numa ilha dessa, mais forte esse imã ele se torna. Então, se você nessa época do ano você focava muito nessa ilha de férias, esse imã para essa época do ano fica muito forte. Então ele te chama, logo você deixa de ser produtivo. Porque lembra, não é você que está no controle, é o seu subconsciente que foi configurado que está no controle. Somente quando eu assumo o controle do meu subconsciente, eu assumo o controle do barco. E aí eu decido para onde eu quero, para qual ilha eu quero levar o meu barco. Então, se eu quero ser mais produtivo, eu não vou levar meu barco para a Ilha das Férias, eu vou levar meu barco para a Ilha do Trabalho, para a Ilha do Serviço. Então, eu vou usar o meu ego, a minha alma, né, o meu subconsciente ao meu favor. Mas para que eu tome o controle disso, é preciso eu entender que ou eu estou consumindo ou eu estou produzindo. Não existe meio termo. Até existe o meio termo que é a procrastinação. Que existe uma forma correta de se usar a procrastinação, que é quando você realmente não quiser fazer nada, também não mexa em celular, também não mexa na televisão, em computador, videogame, livros. Realmente escolha não fazer nada. Apenas deite-se em uma cama, em um sofá, no chão, onde você bem quiser e fique realmente sem fazer nada. E acumule aquele tédio. Essa é a verdadeira forma de se procrastinar. Quanto mais você acumular aquele tédio, mais pensamentos vão borbulhar na sua mente e mais você vai treinar a sua consciência a observar aqueles pensamentos. E daí você escolher o que realmente eu quero fazer. Porque esse tédio vai vir trazer vontade de comer, vai vir trazer vontade de fofocar da vida dos outros, vai vir trazer vontade de desejos sexuais, vai vir trazer vontade de assistir, vai vir um monte de vontades, não, de desejos. E com esses montes de desejos borbulhando na sua mente perante aquele tédio, esse eu não quero, esse não me define. Ou seja, são as ondas, né? O que são esses pensamentos? São as ondas que vai atingindo o barco. Lembra como eu falei, quem que causa essas ondas? As ilhas. Quanto maior o imã daquela ilha, maior a onda ela causa para fim de atrair o seu barco até ela. Então, ao observar essa onda, você pode ter o controle de não deixar o seu barco ir até ela. Ou seja, você não é obrigado a acompanhar esse pensamento. O pensamento por exemplo, eu estava ainda agora treinando, fazendo academia. Mas antes eu estava trabalhando, estava fazendo uma prestação de serviço. Quando eu cheguei em casa, eu não estava afim de ir treinar. Logo me veio o pensamento de jogar um videogame, logo veio um pensamento de sentar no sofá e ficar ali curtindo minha família. Mas eu queria ir treinar. Esse é um desejo de cuidar do meu corpo, porque quando eu cuido do meu corpo, eu tenho mais vigor para trabalhar, para gravar vídeos e cuidar da minha família. Então, eu escolhi, eu controlei o pensamento das férias, da preguiça, seja de qual for a ilha que colocaram aqui, ele gerou um pensamento, mas eu não correspondi a ele. Ele veio, eu observei ele vindo e eu deixei ele ir embora. Por quê? Porque eu quero ser mais produtivo. E para que eu seja mais produtivo, eu tenho que escolher ser mais produtivo. Porque eu vou estar produzindo ou eu vou estar consumindo. Se eu sento no sofá para assistir uma série, eu estou consumindo. Se eu sento para me alimentar, eu estou consumindo. Então lembra da lei do equilíbrio? Se eu consumir mais do que eu produzo, é óbvio que eu vou ser taxado como preguiçoso. E a minha vida vai se traduzir a isso. Então tudo é um equilíbrio. E às vezes eu quero consumir menos e produzir mais. Às vezes eu quero produzir e consumir no mesmo nível. Só que eu nunca quero deixar o nível de consumir passar o de produtividade. Eles podem estar equilibrados em 50% e 50%. Eles podem estar a 60% e a 50%, produtividade 60% e a 50%. Mas jamais eu quero deixar o de consumir passar o de 50%, porque quando passou e quando passa, porque eu não sou perfeito, às vezes eu perco o controle disso aqui. Às vezes uma doença pode fazer eu perder o controle disso aqui. Às vezes um problema de um familiar pode fazer eu perder. Mas quanto mais eu vou vivendo, mais eu vou evoluindo a minha consciência a fim de assumir o controle da minha alma, do meu subconsciente. Então,
Às vezes eu acabo consumindo mais do que eu queria consumir. Só que logo eu lembro dessa lei, a lei da balança. E aí eu lembro que a minha produtividade está baixa, mas eu quero ser alguém mais produtivo. Então, cabe à minha consciência assumir o controle. Cabe eu às vezes, também fazer com que uma ilha venha desaparecer. Porque Jesus fala, não sei se foi exatamente Jesus, mas existe um provérbio bíblico que fala: resistir ao diabo. O diabo ali que está sendo falado é justamente isso aqui, ó. É justamente quando uma ilha, seja uma ilha de um mau hábito que você tem, ela vai te mandar o pensamento. Quanto mais você resiste, mais esse imã, essa atração dessa ilha vai diminuindo. Mas quanto mais você cede, mais forte ele fica. Então, muitas pessoas falam: eu quero deixar de ser preguiçoso. Mas quantos anos você vem alimentando esse mau hábito? Poxa, eu estou alimentando um mau hábito há 10 anos. Não vai ser com 2, 3 dias que eu vou vencer esse mau hábito. Mas quanto mais eu resistir a ele, mais ele vai diminuindo, mais essa tentação vai diminuindo, mais essa vontade, esse desejo vai diminuindo. Então, logo, o que eu faço? Eu crio uma nova ilha. Nós temos o poder de criar uma nova ilha. Então, se eu tinha o hábito de comer muito, eu posso criar o hábito agora de me exercitar. E aí essa nova ilha, embora ela com um imã mais fraco do que a outra, mas porém próximas ali, em vez de eu deixar-me ser atraído por aquela ilha de comer muito, eu agora vou deixar-me ser atraído pela ilha de treinar mais, entendeu? E o que é que eu faço? Eu me junto, eu posso trazer pessoas para o meu barco que vão me ajudar a ir para a ilha certa. Assim como eu posso tirar pessoas do meu barco que me levam para a ilha errada. Então, tudo cabe à estratégia. Nós vivemos em um jogo. E nesse jogo, existe várias formas de se montar uma estratégia. Por exemplo, eu vou terminar aqui o vídeo, eu vou sair para um trabalho. E eu me uni a uma pessoa que está nesse mesmo propósito de trabalhar, ganhar dinheiro, gerar mais renda. Por quê? Porque isso me ajuda para que eu não venha cair na preguiça, no dia, eu quero ficar em casa, eu quero descansar. Não, eu preciso produzir. Então, ao me aproximar de pessoas que estão produtivas, essa mesma pessoa que é o meu cunhado, um grande amigo meu, o Salles, ele também está me ajudando no quesito de ir mais para a academia. Por quê? Porque eu sei que eu preciso cuidar do corpo, mas a academia nunca foi meu forte. Mas já é o forte dele, é o forte da minha esposa. Então são pessoas que, ao me aproximar delas, e vão me motivar e vão me ajudar a ter esse bom hábito. Então esse é o segredo para que a gente seja mais produtivo. É entender essa lei da balança. Porque tudo na vida que você tira, ali fica um vácuo. E esse vácuo ele vai querer ser preenchido. É por isso que muitas das vezes é difícil com que a gente venha mudar um hábito. Porque ao mudar aquele hábito, as pessoas à nossa volta que estavam acostumadas com aquilo, ao perceberem aquele vácuo sem nem mesmo terem consciência, elas vão te atrair. Então você entra numa dieta, do nada aparece uma pessoa com uma sobremesa, com alguma coisa que você gosta muito. Por quê? Não é que aquela pessoa do nada apareceu, era o costume daquela pessoa de sempre trazer uma sobremesa para você. A diferença agora está em você que está em dieta. É você que saiu daquele lugar de receber a sobremesa. Então vai ser estranho para aquela pessoa. Nada mais é do que aquela energia, aquela frequência daquele hábito se repetir, querendo se repetir novamente. Então é normal, ao tentar mudar, eu criar vácuos na minha vida e aquilo querer me atrair de volta. Aquela ilha querer me puxar de volta. Por quê? Porque foram anos você com aquela amizade errada, foram anos você aceitando aquele tratamento errado que a pessoa te dava, foram anos você consumindo coisas que traziam mais hábitos ruins do que hábitos bons, e aí você precisa substituir tudo isso. Você precisa agora consumir novas coisas que vão te ajudar a ter novos hábitos. Esse vídeo é uma coisa boa, um livro que você pegue para ler
sobre subconsciente, sobre a alma, sobre a mente, sobre filosofia, um livro cristão, a Bíblia, seja o que for que vá te trazer autoconhecimento, isso vai te ajudar. Mas agora você viver no modo automático e apenas consumir por consumir, isso vai fazer você continuar um preguiçoso e não vai deixar que você jamais seja uma pessoa produtiva. E somente os produtivos é que se tornam vencedores. Porque existe mais um provérbio, e esse sim, o grande mestre ensinou, que é o maior é aquele que serve. Se a gente quer se tornar alguém grande, a gente tem que passar a servir mais pessoas. Por exemplo, a internet, ela é uma grande porta para isso. Porque aqui eu tenho a possibilidade de servir mais pessoas com esse vídeo. Na minha casa eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos, mas com esse vídeo eu posso atingir 100, 1000. Então, quanto mais pessoas eu atingir, quanto mais pessoas eu ajudar, eu estiver servindo elas com esse vídeo, maior eu me torno. Então, não é ser maior por título ou por ego, mas é ser maior através de servir as pessoas. E se você pegar qualquer empresa, por exemplo, a Havaianas, por que ela é grande? Porque ela serve a muitas pessoas. Ela serve no quesito de calçado. Então pegue qualquer marca, a Nike, a Adidas, o futebol. Por que jogador de futebol ganha tanto dinheiro? Porque ele serve a quantas pessoas sentam no sofá para assistir aquele jogador. É óbvio que ele vai ganhar muito dinheiro, porque ele serve a muitas pessoas, você concordando ou não. Então, por que Silvio Santos foi tão rico? Porque ele serviu a muitas pessoas. Então, não importa se a pessoa tem caráter ou não. Essa é uma lei universal. Quanto mais você servir, maior você se tornará. Então, aqui está o segredo para ser produtivo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.